Olá, boa tarde, Nossas Senhoras da Oase da Feliz. Estamos começando mais uma Oase virtual neste dia 15 de julho de 2021. Saúdo cada uma de vocês com as palavras das senhas diárias do Novo Testamento para hoje, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. A gente está tendo muita paciência e precisamos um pouquinho mais até o momento de nos reencontrarmos e poder também estudar, fazer as meditações como fazíamos. Hoje estamos no nosso encontro de estudo e vamos ter um texto conhecido que nos trará uma nova perspectiva de fazer a vontade de Deus e saber que essa vontade é melhor. Assim como às vezes Deus diz a nós também, precisamos um pouquinho de paciência. A paciência sempre resulta para nós uma boa colheita, diferente do contrário dela, que é a agitação, que é a raiva, que é a falta de paciência. Sejam bem-vindas, então. Que o Santo Espírito esteja conosco, que Jesus Cristo caminhe ao nosso lado e que o nosso Deus esteja sobre nós a nos abençoar nesse dia de reflexão e estudo bíblico. Quem quiser procurar, então, pode já procurar o texto de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. Esse vai ser o nosso texto de reflexão. E o tema é uma pergunta. E a pergunta diz o seguinte: você já fez uma coisa não porque era bom, mas porque fazia bem? Você já fez uma coisa não porque era bom, mas porque fazia bem? A gente já pode refletir sobre isso. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos ter a nossa oração de início e também depois um hino. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tarde de hoje, pelo dia de hoje, pela chuva que também regou o solo. Te agradecemos por termos a oportunidade de nos reunirmos, mesmo de forma virtual. Pedimos que o teu Santo Espírito esteja conosco nessa tarde de estudo bíblico da Oase. E isso fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Cantamos então agora o hino A Tua Palavra é Semente. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. O texto para a nossa reflexão e estudo nessa tarde de quinta-feira vem do livro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Lá está escrito o seguinte: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão,
e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-me de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Até aqui a nossa leitura de preparação e a leitura que será o texto de estudo nessa tarde. Muito bem, senhoras da nossa oase, hoje a pergunta é: você já fez algo que não era bom, mas que fazia bem? Se vocês pensaram, existem coisas muito corriqueiras no dia a dia que são exemplo disso. Geralmente, a gente pode usar muito isso na comida, né? Então, a gente fala para os filhos, a gente fala para os netos e também a gente faz, às vezes a gente come algo que não é assim tão saboroso, mas a gente sabe que faz bem, né? Então, um exemplo a gente sempre tem no dia a dia sobre isso. Exercícios físicos. Nem todas as pessoas têm vontade de fazer exercícios físicos. Nem todas as pessoas acham isso bom de fazer. Muitas prefeririam descansar, mas fazem um exercício físico porque ele faz bem. Vou dar mais um exemplo para vocês. Ontem eu tomei a vacina do Covid. E confesso que antes dessa pandemia eu sempre fui um pouquinho resistente na questão das vacinas. Não essas vacinas contra a rubéola, cachumba, a catapora, que a gente também aplica nas crianças, né? Mas a vacina anual da gripe era uma vacina que eu achava que não precisava. E eu me esquivava um pouco de tomar essa vacina, mesmo quando tinha a oportunidade. Porque não achava algo bom, porque pensava que talvez o corpo pudesse dar conta sozinho. Depois desse tempo de pandemia, vendo toda a reflexão, nunca tinha também me atentado como funciona isso. Eu vi que mesmo sendo algo que eu não gostava muito, é algo bom. Então, esse ano já fui logo, no primeiro momento, tomei vacina da gripe, agora tomei a vacina da Covid. E uma outra coisa mudou. Eu sempre tinha um pouquinho de medo de tomar vacina. De injeção, né? Nunca gostei muito. E agora isso já deu uma passada, eu acho, porque eu até conferi a aplicação da vacina, eu mesmo olhei e mudou. O que mudou foi meu entendimento de que algo que para mim não é tão bom, ou um pouquinho doloroso, na verdade faz bem. Esses exemplos eu trago para vocês porque às vezes também seguir a Jesus Cristo, fazer o que Jesus Cristo manda, nem sempre parece o melhor ou nem sempre parece algo tão bom. Às vezes nos tira também do nosso conforto ter que colocar os dons a serviço. Ajudar alguém, ir na igreja, levantar cedo, fazer um trabalho voluntário na comunidade. Nem sempre é o que a gente gostaria de fazer, mas faz muito bem para nós. E o texto nos traz esse ensinamento. Jesus estava iniciando a sua caminhada ali na Galileia, em torno do mar da Galileia.
Há poucos dias antes ele tinha sido rejeitado numa sinagoga. Eles tinham rejeitado Jesus. Depois disso ele fez uns milagres. E então o povo começou a seguir Jesus por causa dos milagres. E nessa situação, então, Jesus está. Ele está numa situação que veio de uma rejeição, depois ele fez uns milagres, o povo aceitou ele, o povo estava em volta dele. Ele chega e pede um barco de alguns pescadores para poder sentar dentro do barco e explicar para a multidão sobre o reino de Deus que ficou do lado, na margem do lago. Então, Jesus agora já era um pouco conhecido ali naquela região e ele senta no barco, já na beira do lago da Galileia, e explica para o povo que fica na margem. Quando termina, ele dá quase uma ordem a Pedro. E notem que aqui já tem uma diferença desse Jesus que foi rejeitado para esse Jesus que já tem agora o apoio do povo. Ele já age como um mestre. E ele dá uma ordem para Pedro. Vai lá no tal lugar no lago e joga as redes. Pedro, se fosse uns dias antes, teria rejeitado essa ideia. Quando, no mesmo momento que Jesus foi rejeitado na sinagoga, talvez Pedro dissesse, não, a gente já pescou a noite toda e não pegamos nada. Hoje o mar não está para peixe. Mas, por causa daqueles milagres que Jesus fez, entre essa rejeição e o texto da pesca maravilhosa, Pedro resolve dar atenção, dar ouvidos a Jesus, já chama ele, então já se comporta como se ele fosse um mestre e vai lá e faz o que ele manda. E então eles pescam tanto peixe que não cabe num barco só, eles precisam de mais um barco e os outros, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, também vêm ajudar. Todos ficam maravilhados com essa demonstração de Jesus, que na verdade tem um propósito. Trazer uma pregação, um ensinamento para esses irmãos, Tiago e João e mais Pedro, de que eles podiam sim seguir o exemplo de Jesus e se tornar também pescadores de gente, ou seja, testemunhas do reino que traz uma vida plena às pessoas, né? Então Jesus faz o convite e eles largam tudo e vão junto com Jesus Cristo. Hoje também é assim para nós, muito do que Jesus nos pede nos tira da nossa zona de conforto e faz com que a gente tenha que realizar algo, mesmo no momento nos sendo um pouco custoso. Tudo que a gente faz na igreja, e às vezes a gente faz de bom grado, mas requer esforço de nós, requer um trabalho a mais. Eu sei que todos nós, mesmo vocês que estão aposentadas, a parcela da Oase que está aposentada, tem suas tarefas, tem seus compromissos, tem o que precisa realizar, e quando a gente precisa fazer algo a mais dentro da igreja, isso sempre é assim, um pouco mais de trabalho que a gente pega para nós. Às vezes seria bom fazer só a nossa parte, só o nosso serviço, só cuidar da nossa casa, só cuidar da nossa família. Mas Jesus Cristo diz, não, coloque seus dons a serviço, faça um pouco mais. Embora isso pareça custoso, faz muito bem. Como comer uma salada às vezes para quem não gosta, como tomar uma vacina para quem tem medo ou antes não tinha entendimento, ou como fazer um exercício para quem prefere ficar sentado em casa. Quando a gente faz o que Cristo nos pede, a gente faz algo melhor. E então a gente tem também como recompensa a presença do reino de Deus conosco, a construção do reino de Deus ao nosso redor. E isso sim faz muito bem. Do mesmo jeito que comer a salada faz bem para a saúde, exercícios fazem bem para a saúde, e a vacina nos protege de diversos males. Então, a mensagem de hoje é que a gente procure fazer o que Jesus Cristo nos instiga a fazer. Aqui tem o cartaz do tema do ano atrás, colocar nossos dons a serviço. Às vezes, nem sempre é tão fácil, mas é sempre o melhor.
Esse foi o início, então, da caminhada de Jesus com Simão, Pedro, Tiago e João. Então, discípulos que vão aparecer muito depois no decorrer do Evangelho. E esses discípulos, eles não fizeram o que eles queriam, o que eles achavam melhor. Eles fizeram o que Jesus achava melhor e por isso fizeram o certo. E até hoje a gente lembra deles. Que fique um incentivo para nós. Escutamos agora um dos hinos mais bonitos desses últimos tempos que eu escutei, com o regente da Paróquia Matriz de Porto Alegre, mas com muitos outros coralistas aí de todo o Brasil, né? Temos pessoas conhecidas, nossa ex-regente do coral aqui, a Michele, nossa pastora natural aqui da Feliz, a Gisele, nosso atual regente do coral, o Martin, está ali junto. Então, a gente pode também se enxergar ali, certo? Ouçamos o hino Partilha. Este gesto de partilha não tem outro interesse. É singela gratidão a Deus que nos criou. Este gesto de ajuda não tem o nosso mérito. Ele é fruto
Muito bonito esse hino, né? Com ele também a gente pode terminar nossa reflexão. Quando a gente faz o que Jesus Cristo nos instiga a fazer, a gente sempre faz o melhor, a gente sempre partilha esse reino de Deus aqui com os nossos semelhantes. Temos alguns avisos, de forma especial, então, o aviso para o dia 20, das 16 às 18 horas, das 4 horas da tarde até as 6 horas da tarde, teremos o nosso curso para preparação de materiais com as estudantes do curso de Química do Instituto Federal. Então, somos convidados a participar. Eu vou colocar esse convite no grupo da comunidade também. Hoje de manhã eu fiz um pedido para vocês aceitaram essa proposta. E a gente se vê então na próxima terça-feira, certo? E então nós teremos 2 encontros. Depois, na próxima terça, teremos mais um momento. Isso eu ainda vou divulgar para vocês, tá? No próximo domingo, no próximo sábado de noite, nós temos culto presencial e no próximo domingo, dia 25, culto virtual do Sínodo Nordeste Gaúcho. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo encontro de hoje, pelo estudo desse texto do livro de Lucas, texto em que Jesus Cristo chama os discípulos Pedro, Tiago e João. Assim também ele chama cada um de nós e nos pede para fazermos o que é melhor. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos sempre essas atitudes na nossa vida e a não fazermos apenas o que é bom, mas fazermos sim o que é melhor e o que é ordenado por Cristo. Isso pedimos em nome dele, do nosso Senhor, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim possa ser. Que Deus nos conduza, nos guarde e nos abençoe sempre. Gott, dein himmlischer Vater, segne und behüte dich. Er sei vor dir, dir den rechten Weg zu zeigen. Er sei hinter dir, dir den Rücken zu stärken in allen Herausforderungen deines Lebens. Er sei über dir, dich vor Gefahr und Leid zu bewahren. Gott sei in dir, wie eine lodernde Flamme, deren Licht dein Leben hell macht und an der du dich wärmen kannst. Von allen Seiten umgibt dich der Herr und hält seine Hand über dir. Gott schenkt dir seinen Frieden. Amen.